Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos de número 8 e 9, onde o texto sagrado diz assim: Se a tua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia e o título é Decisões Radicais. Quando nós nos deparamos com o Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos perceber que há um diálogo iniciado naquele momento entre os discípulos e o Senhor Jesus. E esse diálogo ele se inicia com uma pergunta feita pelos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? E é interessante que o Senhor Jesus, naquele dia, ele chama uma criança, ele a coloca no meio deles e ele vai falar a respeito de uma necessária conversão daqueles homens, que eles precisariam se tornar como uma criança se eles pretendiam entrar no reino dos céus, que eles precisavam ter uma atitude de humildade e precisavam aceitar aqueles pequeninos, se isso pretendiam fazer. Jesus também vai falar para aqueles homens a respeito dos escândalos que viriam sobre a face da terra e que esses, por sua vez, seriam inevitáveis. Mas é interessante o alerta de Jesus, onde ele vai afirmar que a pior coisa que pode acontecer é que ai das pessoas por quem vierem os escândalos, a ponto do Senhor dizer que seria até melhor que uma pedra fosse amarrada no pescoço dessa pessoa e essa pessoa, causadora de escândalo, fosse jogada no fundo do mar. Então, podemos perceber que o Senhor ele é severo com relação a essa questão de escândalos. Mas chama a nossa atenção quando o Senhor ele vai falar a respeito do arrancar, da mutilação de membros, para que a pessoa ela esteja então compreendendo a gravidade dos escândalos. E quando eu e você nós nos deparamos com essa mutilação falada por Jesus, nós vamos perceber que ele inicialmente não começa falando a respeito de arrancar a mão e também o pé, para que esses não fizessem com que essa pessoa tropeçasse. E somente depois ele vai falar a respeito dos olhos. E talvez aqui nós façamos uma pergunta: por que dessa ordem? Por que Jesus fala em arrancar primeiro a mão e o pé e só depois arrancar os olhos? E note você algo. Olhando num sentido lógico, se você corre o risco de tropeçar enxergando com os dois olhos, imagine então você tendo apenas um olho. Mas é fantástico o entendimento de Jesus a respeito de determinadas coisas. E o que o texto quer nos mostrar? Fazendo um exercício exegético, nós vamos extrair desse texto algo que é necessário à nossa vida. E quando Jesus ele vai nos falar a respeito do arrancar a mão e arrancar o pé, nós vamos perceber que o Senhor está aqui nos mostrando duas situações de pecado, onde existe um que é denominado o pecado habitual, aquele pecado que já é um bichinho de estimação, que já trazemos conosco. Vamos exemplificar isso. Digamos que você é acostumado a jogar partidas de futebol. E todas as vezes que você entra num campo de futebol, você se transforma. Você esquece que é cristão e naquele momento você vai falar inúmeros palavrões, você vai reclamar o tempo todo, você vai
destratar seus companheiros de equipe, literalmente você se transforma. Ou você entra dentro de um carro e você transforma aquele veículo numa máquina mortífera. E você se torna uma verdadeira fera dentro daquele veículo. E isso acontece todas as vezes que você está ou na partida de futebol ou você está no trânsito. E Jesus é radical em dizer: arranca esse pé, arranca essa mão. Ou seja, em outras palavras, você precisa então parar de jogar futebol. Você precisa parar de entrar num veículo. Vá de ônibus. Pare de jogar futebol. Se isso te faz errar. Então perceba você que o que o Senhor está dizendo: corte o mal pela raiz. Porque isso já se tornou habitual. Você já não consegue se ver livre disso. Nós poderíamos citar inúmeros exemplos. Mas quando o Senhor vai falar a respeito de arrancar os olhos, Ele está falando agora não de um pecado habitual, mas de um pecado ocasional. Ou seja, algo que pode acontecer e que, de certa feita, você tem a possibilidade de exterminar antes que isso venha se tornar um hábito. Nós estamos vivendo dentro de um tempo em que os nossos olhos, eles são vítimas desse pecado ocasional. Ou seja, constantemente eu e você vamos nos deparar com um programa de televisão que terá um tipo de proposta que vai fazer com que eu e você comecemos a pensar que certas coisas são normais. Você começa a entrar nas páginas da internet e se não vigiar os seus olhos, aquilo que você está assistindo, isso também pode se tornar normal na sua vida. E a esse tipo de coisa, o Senhor está mostrando que isso pode se tornar normal na sua vida. Isso, por enquanto, é ocasional. E é esse alerta que Jesus faz a mim e a você. Que nós possamos estar atentos a isso. E que possamos ser radicais em relação a essas coisas que podem nos impedir de entrar no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe.